Para ser romancista, tu tem que ter um certo fôlego. Experiência? Tem que ter maturidade também. Né? Se diz em literatura que não há romancista antes dos 40 anos. Isso não é uma verdade absoluta, mas corresponde muito ao que se vê na prática. Quer dizer, precisa viver, precisa ter uma experiência, precisa dominar a palavra. Né? E isso só se faz depois de treinar muito em ficção. Né? Eu comecei como contista e realmente assim, o conto se adequava ao que eu queria fazer e também se adequava às minhas experiências, né? Que foram as experiências de estudante de medicina. Eu comecei a escrever contos ainda antes de entrar na faculdade, mas foi na faculdade que eu tive muito material, com aquela experiência de ser médico. Né? E foi no final da faculdade de medicina que eu publiquei meu primeiro livro, né? Que eu renego. Você renega? Renego. É um livro... Coitado. Até hoje o pessoal, meus amigos, né, me censuram porque eu não deixo mais publicar esse livro. Esse livro se chama Histórias de um Médico em Formação. E eram as minhas histórias da época da Faculdade de Medicina, que eu publicava no jornalzinho da Faculdade de Medicina aqui. Em Porto Alegre tinha um jornal chamado Bisturi. E lá eu publicava meus contos. Né? Os meus colegas, alguns deles gostavam, outros ficavam meio perplexos. Né? Isso parece de perder tempo escrevendo essas bobagens. Né? Porque não vai estudar, que é uma coisa mais útil. Mas eu gostava daquilo e no final do curso os amigos sugeriram que eu juntasse esses contos e fizesse um livro. Eu fiz isso. Eu tinha um amigo que era editor, né? E como amigo é para essas coisas, ele publicou meu livro, sem levar muita fé naquilo, né? Porque eu era um estreante, conto já era uma coisa de mercado restrito, e ele estava resignado, enfim, a sacrificar uma edição, mas ele estava enganado. Né? O livro foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso por duas razões. Primeiro, porque ele fez poucos exemplares. Né? E segundo, porque meus pais obrigaram todos os vizinhos do bairro do Bonfim a comprar o livro. Então, rapidamente, eu era um autor esgotado. Né? Esgotado e triunfante, porque meu nome estava na capa do livro, eu estava me achando o máximo. Né? Só que aí eu comecei a reler esse livro. Né? É uma coisa assim que os escritores evitam por boas razões, né? E como eu descobri quando eu fui reler meu livro. Quando eu fui reler meu livro, que eu pensava que era muito bom, eu descobri que ele não era tão bom assim, né? Que, na verdade, ele era até bem ruinzinho em algumas coisas. Né? Algumas histórias deveriam ter sido melhor trabalhadas, algumas histórias nem deveriam ter sido publicadas. Quando eu me dei conta disso, eu fiquei numa fossa tal que eu resolvi desistir de escrever. Eu me enganei, isso aí não é a minha praia. Tinha quantos anos? 24? Eu tinha 24, 23 para 24 anos, que foi quando eu me formei em medicina. E pensei que não ia escrever mais. Mas o que acontece? De vez em quando, né, isso acontece com todos os escritores, mesmo que eles não queiram escrever, é mais forte a vontade de escrever. Né? Então, de vez em quando, eu pegava uma folha de papel e escrevia alguma coisa. Mas aí eu tinha aprendido a minha lição. Aí eu escrevia, guardava na gaveta, reescrevia. Né? E só 6 anos depois é que eu resolvi publicar um segundo livro, né? Que foi publicado aqui em Porto Alegre, pela editora Movimento, Carlos Jorge Appel, que é um respeitado intelectual gaúcho, e que se chamou Carnaval dos Animais e que foi extremamente bem recebido. Né? Não só pelos meus pais, pela crítica também. Né? O Wilson Martins, que era o grande expoente da crítica literária naquele momento, saudou o aparecimento desse livro, que era uma coisa inusitada, né? Um crítico de projeção nacional e internacional se lembrar, né, da obra de um modesto escritor gaúcho que estava começando. Mas daí por diante eu não parei mais. Né? Aí realmente